passa pela cabeça perguntar para você assim: qual é o negócio da CBF? Se o negócio da CBF não é futebol, o que é? Poder e dinheiro, Mili, na minha conclusão nua e crua. É poder e dinheiro, muito dinheiro. Todo mundo está de olho naquela cadeira do Edinaldo, porque tem muito dinheiro debaixo daquela cadeira, né? 1 bilhão por ano, não é pouco. Né? E você tem toda a razão, assim, mostrar as consequências dessa má gestão no futebol, né? Eu acho que dá um ponto de vista mais concreto para o leitor, para o telespectador, enfim, para ele alcançar o que isso significa, o que essa má gestão da CBF implica na qualidade do futebol, né? Eu cito na reportagem o exemplo da arbitragem, que havia um projeto de se criar um centro de treinamento para árbitros no Rio de Janeiro. Inclusive, eu apurei que havia até já um terreno disponível para a CBF, que foi doado lá na época do Ricardo Teixeira, foi cedido para a CBF, e esse terreno está vago até hoje. Então, já havia já esse terreno, dinheiro não falta para a CBF, o orçamento previsto era de 60 milhões de reais, só que não foi feito por um puro capricho do Edinaldo. Ele desiste no meio do caminho, e não só ele desiste de fazer esse centro, como ele veta qualquer viagem a trabalho por parte dos funcionários da CBF. E com isso, os árbitros que vinham treinando no Rio, fazendo treinamentos físicos no Rio de Janeiro a cada 15 dias, a partir de agosto do ano passado, eles deixam de vir, e o treinamento é feito só por videoconferência. Então, quer dizer, como que se faz um treinamento de videoconferência para um árbitro que é um atleta, né? Esse é um ponto. O outro ponto que a gente nem citou na reportagem, mas eu apurei, é que havia o pessoal da diretoria da CBF havia conseguido fazer um pacote de amistosos para a seleção pré-olímpica em 2023, de 14 jogos. Seriam 14 jogos com seleções estrangeiras da seleção pré-olímpica, com custo zero para a CBF, porque era uma parceria com empresas que bancariam os voos, hospedagem da seleção no exterior, enfim. O Edinaldo vetou isso, ninguém sabe por quê. E só foram feitos, se eu não me engano, 3 ou 4 amistosos. Eu me lembro, inclusive, com o Marrocos, que o Brasil perdeu, acho, 2-1 para o Marrocos, vocês vão se lembrar melhor que eu. E, enfim, aconteceu o que aconteceu, a seleção nem se classificou para a Olimpíada no futebol masculino, né? Foi uma tragédia, né? Foi lamentável aquilo. Claro, não foi só porque não foram feitos os amistosos, evidentemente, né? Tem outros fatores aí, né? Mas era um adendo, era um treinamento que talvez fosse importante naquele contexto, né? Eu só estou colocando isso para vocês verem como que as coisas elas têm relação, né? A seleção não é um mundo à parte da CBF, muito pelo contrário, tá tudo ligado. E aí eu fico com uma dúvida, e não sei se você, conversando com as pessoas ali ao redor, ou com o próprio Edinaldo, se isso fica claro em algum momento, se não há uma preocupação com os efeitos dessas decisões, né? Porque claramente não há gestão, há um Estado autoritário, uma Coreia do Norte, que está funcionando muito bem politicamente, né? Até alguém perguntou aqui no nosso chat, no comentário, né? A Simone perguntando como é possível Edinaldo ter sido reeleito por unanimidade. Então, politicamente, ele se mostra hábil, ainda que se utilizando de técnicas pouco republicanas e muito do dinheiro, mas ele é hábil politicamente. Não tem uma preocupação que esse descaso com a gestão técnica, com os árbitros, resultados que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro cheio de erro de arbitragem, a seleção brasileira, que vai muito mal, obrigada, a seleção olímpica, que nem se classifica. Assim, não tem uma preocupação do Edinaldo de, assim, uma hora isso vai virar um problema, uma hora isso vai acabar resultando em menos dinheiro, ou assim, dane-se, até esses defeitos não vão aparecer na minha gestão, porque isso leva tempo, até lá a CBF vai continuar sendo rica e eu continuo me beneficiando disso e os resultados que apareçam depois, assim, como é que essa percepção dos efeitos desse tipo de decisão, como não ter um centro de arbitragem, enfim, todas essas que você mencionou. Pois eu acho que a CBF é muito blindada e o sistema com a qual a CBF está baseado é um sistema retrógrado,
arcaico e completamente fechado a interferências externas, né? Porque a CBF é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Ou seja, todo o dinheiro que ela gera deveria ser investido nela própria para o futebol, e ela é fiscalizada pelas federações estaduais, as 27 federações estaduais. O problema é que essas federações, a má gestão é replicada em cada uma dessas 27 federações. Elas replicam exatamente os mesmos vícios, os mesmos erros. E eu mostrei na reportagem essa relação pouco ética, né, dos presidentes de federação com o Edinaldo, pedindo dinheiro para o Edinaldo para custear passagem para a esposa fazer uma cirurgia em São Paulo. Claro, o Edinaldo é muito pronto em atender esses pedidos, porque ele sabe que ele depende do apoio dessas federações. E o apoio dessas federações foi conquistado por ele com dinheiro, essencialmente. Né? Ele aumentou de R$50 mil mensais para R$215 mil mensais o salário dos presidentes das federações. Né? Quem vai querer mudar uma situação dessa em se tratando de presidente de federação? Nenhum presidente vai querer mudar isso. Porque o que interessa a eles é dinheiro, né? E eles sabem que eles estão imunes a qualquer investigação. Não adianta. Agora se fala em CPI no Congresso, mas a gente sabe que CPI no Brasil é desmoralizada, não leva a lugar nenhum, só serve também para objetivos, às vezes, pouco republicanos também, né? Ministério Público poderia fazer alguma coisa? Poderia, porque a gente está falando de uma entidade privada, mas isso não significa que não haja crime lá dentro. Tem estelionato, apropriação indébita, que pode ser investigado, lavagem de dinheiro, etc. Só que até agora eu não vi ninguém do Ministério Público se pronunciar sobre isso. Ninguém. Eu tenho cobrado, às vezes, um posicionamento e é um silêncio total. Né? As pessoas têm... Eu não sei se é medo, ou se é comodismo, ou se é uma mistura das duas coisas.